o comportamento, né, de uma memória UFS, a forma que a gente vai analisar é um pouco diferente. Até, por exemplo, na box, quando a gente vai fazer um reparo com box, a UFS acaba até sendo mais fácil de fazer do que a própria memória MCP, MMC, né? É um procedimento mais rápido, ou seja, é mais fácil trabalhar com memórias UFS, beleza? Mas para testar, cara, uma CPU, né, de um aparelho que tem memória UFS, você pode simplesmente colocar aquele aparelho conectado ao computador, certo? E alguns aparelhos, né, principalmente Xiaomi, Samsung também, você pode, né, procurar alguns arquivos que tem na internet, como você colocar aquele aparelho em modo EDL, certo? Então, tem aparelhos que entram em modo EDL sem você precisar pressionar nenhum tipo de botão. Automaticamente você coloca ali, ele já vai entrar em modo de recuperação, né? Porque a memória já bricou, a memória já automaticamente colocou o aparelho em modo EDL. Então, qualquer coisa que se conectar ali, ele vai entrar em modo EDL, certo? Então, tem aparelhos que você não vai precisar fazer nada. Isso até ocorre, né, com aparelhos, por exemplo, até com memórias MMC, você tem aparelhos que você coloca e o aparelho já entra ali em modo, né, de recuperação, já mostra ali o modo DL, sem nem você, né, colocar, fazer um jump ali na malha de CLK. Beleza? Agora, como é que você pode fazer aqui, por exemplo, né? Vamos supor, eu nunca fiz esse teste, beleza? Eu nunca peguei uma falha desse jeito, mas você pode pegar o ponto de referência da memória e jogar ela no terra. Simplesmente assim, né? Vamos supor aqui, ó. Vou pegar uma memória UFS. Vou pegar aqui o A50 de novo. Memória. Pronto, ó. A gente tem aqui, ó, a malha de CLK. Então a gente pode pegar aqui, ó, e aterrar essa malha, né? Para ver se a CPU ela se conecta ao PC, certo? É uma forma também de medir, é praticamente igual a MMC CLK, né? Só que ela é diferente, ela é UFS, REF, CLK, beleza? Mas praticamente aí é a mesma forma de você conectar ela para ver se o aparelho vai fazer a leitura. E na grande maioria dessas memórias aí, quando você conecta no computador, né? E a CPU está ok, e a FMIC também, e o PMIC, ele vai simplesmente, né, fazer um reconhecimento da CPU do aparelho, certo? Então, para fazer esses testes, é claro, se a CPU, por exemplo, como é que eu vou testar CPU, né? Esse teste é muito vago, né? A gente tem uma forma de saber ali se ele está bom ou não. Mas, por exemplo, se eu tenho um aparelho que eu coloco ele, pega essa malha de eMMC CLK, né, aterra essa linha e o aparelho não entra em modo de recuperação, né, ou o aparelho não mostra lá conectadas ao computador. Isso já me diria se a CPU está boa ou não? Não necessariamente, né? Por que não necessariamente? Porque vamos supor que se o meu IFPMIC tiver com falha, esse aparelho não vai se conectar, né? Se tiver linha de dados ali com problema, esse aparelho não vai se conectar à minha máquina, né? Ao meu PC. Se o PMIC ele estiver falhando, por exemplo, algum bug ou alguma linha digital ali entre o PMIC e CPU, né? Se ele não estiver funcionando, também o aparelho não vai se conectar, né? Se eu tiver falha de frequência, a frequência da CPU não tiver na placa, a CPU também não liga. Então perceba que a gente faz uma medição assim, para ver se a CPU tá boa. Não, na verdade não é para ver se a CPU tá boa. É para ver se a CPU está ligando ou não. Se a CPU está ligando,
Então eu sei que FPMIC, PMIC está tudo bem ali, né? Pelo menos ali em partes esses componentes estão ok, né? CPU, PMIC e FPMIC. E aí, se o aparelho tem um consumo travado, eu já direciono essa falha aí para a minha memória, né? Lembrando que falha de SDRAM pode causar travamento também em Android, né? Você pega aí um consumo de 170, 160 travado, pode ser falha de SDRAM, ok? Então tem falhas de memória, que o aparelho está travando esse consumo, que o problema é na SDRAM. E aí a gente passa software, tal, né? O aparelho, a memória lê na box, e mesmo assim, quando você coloca novamente na placa, o aparelho não liga, né? Porque a falha está na própria SDRAM. Aí você teria que trocar a memória para que ele voltasse a funcionar, certo? E aí, nesses casos aí, a própria box vai fazer toda a leitura da memória normal, né? Porque não vai ter, ela não vai estar ligando ali a parte da SDRAM, certo? Então ela vai estar fazendo só a leitura do bloco da memória. E aí a falha está na SDRAM, a SDRAM é dentro da memória, a gente faz todo o reparo na memória, achando que a falha é na memória, quando coloca de volta o aparelho não liga, continua com o mesmo problema. Por que isso? Porque a falha é na SDRAM, né, que está dentro da própria memória. Então, no caso, você tem que trocar a memória. Né? Em alguns casos aí que você fazer o reparo na parte do bloco da memória ali, colocar e não funcionar, e você realmente ter certeza que é na memória, então o correto é você substituir aquela memória, porque possivelmente tem uma falha de SDRAM ali. Então tem coisas que a gente tem que ir, né, na análise ali e abrindo a cabeça ali para se esquivar dos problemas e tentar chegar a algumas conclusões ali. Beleza?